Olá, muito prazer de estar com você nesse nosso Fórum Internacional de Mentoring, versão 2022, promovido pela Global Mentoring Group, aonde nosso tema é tão importante, né? É a gente pensar como nós, mentores, podemos estar unidos para ter uma educação melhor. E a gente, como mentor, nosso papel de dar luz ao caminho dos nossos mentorados, acaba sendo, né, um papel de educador, de levar a melhores práticas, a melhores estratégias em diversas áreas. Eu sou Liana Figueiredo, eu sou mentora formada pela Global, eu sou treinadora da Global, minha mentoria, né, ela é na área de liderança, mas independente da sua área, eu acredito que o tema de reflexão que eu trouxe para esse nosso fórum, ele se faz importante, porque isso tem a ver com o processo da gente construir a nossa liderança, e como mentores somos líderes, de uma forma efetiva e afetiva, e é nosso papel também fomentar uma liderança mais humanizada para os nossos mentorados, qualquer área que seja, uma liderança que busque transformar, gerar impactos nos espaços organizacionais onde os nossos mentorados estejam, de uma forma a estar conciliando, que é um grande desafio, processos e pessoas. Quando a gente está falando da efetividade, a gente está falando de resultados. Quando a gente está falando de afetividade, a gente está falando de conexões humanas. E as duas questões precisam vir juntas, porque os resultados são construídos com pessoas. Eles não podem ser construídos a qualquer custo. Eles precisam ser construídos de tal forma que a gente gere, né, deixe um rastro humano positivo por onde a gente passa. Eu sou aqui de Vitória, Espírito Santo, né, Liana Figueiredo, mentora da Global, tenho uma trajetória nessa dimensão, né, de contribuir para o desenvolvimento de competências humanas há mais de 25 anos, sou professora universitária, sou consultora e mentora também, sou treinadora, sou facilitadora, enfim. Uma multiplicidade de funções que muitas das vezes nós exercemos, mas em qualquer um desses papéis que a gente exerça, o quanto que é importante, né? A gente exercer uma liderança que gere nas pessoas um sentimento e uma vontade que possam nos aproximar e aproximar essas pessoas de resultados que podem ser impactantes. Eu acredito muito que essas dimensões, elas transformam. E a minha base, né, de atuação, dentro da minha mentoria, dentro da metodologia que eu desenvolvo, e nos outros espaços que eu falei para vocês que eu ocupo, ela está fundamentada em 4 dimensões. A gente traz aqui 4 aspectos que são considerados as necessidades psicológicas básicas de qualquer pessoa, em qualquer exercício de função. Seja nós, mentores, sejam nossos mentorados no seu projeto de transição, sejam as pessoas que trabalham com os nossos mentorados. Então, essa reflexão, ela se aplica, porque a natureza humana se faz presente em todos os desafios que a gente está envolvido. Elas têm relação com a teoria da autorrealização. Uma pessoa, para se sentir inteira, íntegra, uma pessoa para se sentir realizada, ela precisa conquistar minimamente 4 dimensões dentro do seu exercício de ser e dentro do seu exercício de fazer.
Quais são essas 4 dimensões? Primeiro, cada um de nós, seja como líderes, mentores, mentorados, empresários, nós precisamos nos sentir autônomos. A autonomia tem a ver com a liberdade de ação. A autonomia tem a ver com a nossa perspectiva de se permitir ser e fazer dentro do espaço que a gente ocupa, com a nossa verdade, com o nosso propósito, que vai vir mais adiante. Então, para que eu possa liderar qualquer processo, eu acho que o processo de liderança ela começa por dentro, ele começa por dentro, né? Ele começa pelo autoconhecimento, ele começa pela autorresponsabilidade associada a esse autoconhecimento, ele é fortalecido todas as vezes que a gente percebe que a gente pode exercer aquilo que a gente acredita no exercício dos nossos valores de uma forma inteira. É quando a gente se coloca como protagonista e não simplesmente como espectador daquilo que é o mais importante para cada um de nós, que é a nossa trajetória de vida. Ao mesmo tempo, eu percebo que a competência é um campo essencial que a gente transite. A gente precisa perceber que o nosso saber, né, o nosso fazer, ele gera um impacto a partir do momento em que a gente se coloca em movimento. Então, quando a gente é competente, se sente competente, a gente entende o nosso papel, a nossa importância. Do mesmo jeito que o pertencimento. O pertencimento, ele tem a ver com o que é mais genuíno, né, da natureza humana, que é se sentir feliz por fazer parte de uma tribo, fazer parte de um grupo, saber que a sua ausência será notada, saber que a sua competência no seu exercício fortalecerá o resultado do todo. O ser humano, ele não nasceu para ser só. O espírito coletivo, né? Saber que eu estou ali, né, junto com os meus, em busca e me orgulhar disso. Isso traz um sentimento muito favorável para que eu me aproprie de mim. E a liderança significa, né, a gente se apropriar da gente e a gente conseguir fazer com que as pessoas venham com a gente pelos motivos mais genuínos, né? Que são os resultados que a gente gera, as possibilidades que a gente cria e a coragem que a gente tem. E uma coragem também vinculada à 4ª dimensão, que é de viver o propósito. Muitas pessoas, muitas, tem uma pesquisa da Gallup que mostra que, infelizmente, somente 13% das pessoas conseguem vincular propósito ao seu trabalho. E aí a gente, como mentor, precisa parar para pensar qual é o nosso propósito. A gente, como mentor, precisa levar o nosso mentorado a refletir qual é o seu propósito. E a gente precisa incentivar a esse mentorado a levar isso para os seus. Porque, assim, na maioria das vezes, os nossos mentorados, eles exercem funções de conexão com outras pessoas. Funções de liderança, alguns deles são empresários, outros são pessoas que querem ascender na sua carreira. E aí, refletir e levá-los a refletir sobre o seu porquê. O meu porquê é aquilo que dá sentido, aquilo que dá significado. Então, falando de liderança, estou falando de 4 pilares. Falando de 4 pontos que eu preciso trazer para mim na minha vida dentro do processo da perspectiva de autoliderança.
E estou falando de algo que eu preciso extrapolar. Porque quando eu tenho uma pessoa que tem uma liderança efetiva, ela conseguiu perceber que dentro desse exercício ela vai precisar desenvolver pessoas que sintam-se, assim como ele, inteiros, porque têm autonomia, competência, se sintam parte e estejam correlacionando as suas ações com um propósito maior. Como é que eu posso fazer isso? Ou como é que eu posso incentivar os meus mentorados a fazerem isso? Primeiro, a gente precisa entender que para construir uma liderança humanizada, uma liderança que transforma, uma liderança engajadora, para que o outro consiga, às vezes, encontrar o seu propósito, ele tem que olhar para mim, ele tem que se inspirar em mim. Você aí que é mentor, você sabe o quanto o seu mentorado olha para você e te deseja conquistar o que você já conquistou. Mas essa inspiração, ela tem que ser construída com respeito ao movimento do outro, com respeito à sua história. Mas o orgulho dessa história, uma vez que ela seja, ou ele seja, orgulho é masculino, genuíno, né? Isso, como uma verdade, faz com que as pessoas te admirem, que as pessoas tenham você como referência. A outra dimensão que a gente pode construir para desenvolver a liderança no outro tem a ver com fortalecimento. E aí eu te peço para refletir sobre de que maneira você pode ou você tem fortalecido a competência do outro. Normalmente o mentor global faz isso, né? Ele incentiva a busca, a ampliação de horizontes, de experiências. E esse fortalecimento, ele leva as pessoas a se sentirem mais tranquilas a lidar com o novo. É muito interessante porque a competência é a busca, mas a incompetência temporária é o motivo. Se encarado como parte do jogo, dentro, né, de uma mentalidade mais ampla, né, uma mentalidade de resultados novos, do novo, uma mentalidade voltada para ampliação de perspectivas, a incompetência temporária ela é entendida como parte do jogo. E está tudo bem. Porque a partir do momento que eu me movimento para adquirir novos recursos, novas perspectivas e possibilidades, eu vou atingir um patamar que a princípio é suficiente, mas não é garantidor, porque essa competência ela é perecível, principalmente nesse mundo volátil, tecnológico, de transformações. Então, esse exercício de estar incentivando sempre o crescimento é fundamental. Assim como o exercício de construir elementos para fazer conexões, conexões genuínas. O quanto que você tem proporcionado às pessoas ao seu redor, aos seus mentorados, ou incentivado que eles façam o exercício de conectar pessoas, de construir tribos que sejam tribos integradas, tribos que sejam tribos verdadeiras, pessoas que realmente se enxerguem nos seus valores, né, naquilo que eles acreditam, no respeito mútuo, no orgulho. O quanto que o orgulho de fazer parte pode fazer toda a diferença. E, finalmente, o empoderamento. Sim, eu preciso dar potência ao outro. Eu, como mentor, eu tenho elementos que podem fazer com que o outro se fortaleça. E essa fortaleza, essa construção de autonomia dá
a cada um dos nossos mentorados coragem. Coragem para continuar, coragem para enfrentar e exercer o papel e o preço de buscar algo ainda não conquistado, mas que ele deseja muito. Porque normalmente nos nossos processos de mentoria é isso que acontece. Sou eu conduzindo alguém a chegar a um patamar, transitando de um ponto a outro, tendo eu como uma referência positiva por ter já trajetado, né? Ter participado daquele trajeto e ter conquistado. Mas ele precisa se sentir forte o suficiente para fazer a transição. Não adianta nada eu só falar que eu fiz. Ele precisa estar forte o suficiente para ver que ele tem a capacidade de fazer. Então, eu vejo que dentro de uma liderança de impacto, esses 4 elementos são fundamentais: propósito, competência, pertencimento e autonomia. E eu, como líder de um processo, eu preciso utilizar estratégias de inspirar, fortalecer, conectar e empoderar para que eu acelere no meu mentorado essas dimensões para ele. E para que ele perceba que ele também tem esse mesmo papel de fazer o movimento junto aos seus. E é sempre esse processo evolutivo, crescente, de abundância. Nós, da Global, temos uma mentalidade de abundância. Nós queremos, por meio da educação, por meio, né, dessa visão inovadora, essa visão diferenciada, essa visão humanizada, construir espaços organizacionais aonde na transformação a gente tenha resultado e a gente tenha pessoas felizes. E aí, para trazer uma contribuição complementar, eu gostaria que você refletisse sobre quais são algumas, né, competências importantes para serem embarcadas dentro do processo de liderança. Uma é básica, né? Autoconhecimento é importante, autorresponsabilidade é importante, mas é importante a gente desenvolver a cada dia a nossa inteligência emocional. Sem inteligência emocional, eu não consigo lidar com os desafios de viver comigo mesmo e os desafios de eu viver com outro. Porque a inteligência emocional significa eu lidar comigo e lidar com outro. Lidar comigo e lidar com outro sempre precisa com que eu pare, pense, reflita, tenha tranquilidade. Primeiro, para eu me entender e gerenciar minhas emoções. E segundo, me respeitar o outro e saber a melhor maneira de obter o melhor desse outro. Obter o melhor desse outro também usando a comunicação. A comunicação é um dos grandes desafios humanos. Muitas das vezes eu falo e acho que eu fui claro, só que não. A comunicação significa mais ouvir do que falar. Mas a comunicação se refere a gente poder encontrar naquilo que é o processo do outro, quais são os canais que fazem com que o outro esteja aberto a entender verdadeiramente aquilo que eu quero dizer. Então, a comunicação, ela precisa, primeiro, uma predisposição do fluxo, porque tem 2 partes, no mínimo, envolvidas. Eu preciso ouvir o outro e preciso me colocar mediante ao outro. Nisso, significa que eu preciso dar feedbacks. Nisso significa que eu preciso assertivamente me posicionar. E a comunicação assertiva e não violenta, ela é essencial para que eu construa essa liderança de impacto nas dimensões de resultado e nas dimensões humanas. Também temos a questão da empatia. A empatia é uma das dimensões da inteligência emocional, mas gostaria de trazer só uma reflexão, porque a empatia significa eu conseguir enxergar o outro com o olhar dele. Muitas das vezes a gente faz esse exercício buscando enxergar o outro, mas com o nosso mindset, com o nosso modelo de mundo. E é muito importante
dentro do processo de mentoria, dentro do processo de construção de uma liderança mais efetiva, que a gente consiga enxergar o que o outro está sentindo ou o porquê que o outro está travando em função da história dele, das crenças dele, das limitações que ele traz. E, por último, não menos importante ou não mais importante, mas tudo junto e misturado, a gente entender que a gente faz parte de um todo. As conexões humanas, as trocas, os fluxos são essenciais. Eu verdadeiramente conectando coração a coração, né? Verdadeiramente falando, verdadeiramente ouvindo, verdadeiramente me interessando pelo sucesso do outro e verdadeiramente me colocando como vulnerável dentro desse processo humano, eu posso vir a construir relacionamentos que sejam mais significativos. Que é exatamente isso que uma liderança impactante busca construir. Nosso tempo é curto, temos muita conversa, mas eu quis trazer para vocês algumas perspectivas de reflexão. Eu sou Liana Figueiredo, mentora com muito orgulho da Global, treinadora, rumo a Paris em 2023 e com uma expectativa positiva de ter feito pensar a respeito do tema liderança. Obrigado, até uma próxima oportunidade.